Olá, galerinha, aula de Sociologia. A gente vai falar sobre Florestan Fernandes. A princípio, eu vou fazer uma pequena biografia, porque isso nos ajuda a entender sua teoria, suas obras, tá? Então, a gente precisa entender que Florestan Fernandes é um sociólogo extremamente importante, tá? E que ele vai ser muito bem visto não só aqui dentro do Brasil. A sua obra é extremamente respeitada pelo mundo afora. Faz bastante sucesso. Então, ele é um cara que é bem visto aqui dentro do Brasil, sociologicamente falando, mas também mundo afora. Ele nasceu no ano de 1920, vai morrer no ano de 1995, e ele nasceu numa família pobre, tá? Uma família de origem humilde. Ele vai morar ali durante muito tempo dentro da periferia de São Paulo e ele trabalha desde muito cedo. Desde os 6 anos de idade, Florestan Fernandes vai passar a trabalhar para ajudar a sua família. Então percebam a visão que Florestan Fernandes vai ter da sociedade brasileira, como um grande trabalhador. Então ele vai entender essa temática do trabalho desde muito cedo. Ele vai ingressar na faculdade no ano de 1941, vai se formar em Ciências Sociais pela USP, tá? Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tá? E ele tem um caráter marxista. Espero que vocês lembrem um pouquinho do que a gente falou sobre Marx ano passado, tá? Ele vai se basear basicamente no materialismo histórico e dialético. O que quer dizer isso, se vocês não lembram? A gente precisa voltar lá atrás, lembrar um pouquinho de Marx para entender um pouco do pensamento de Florestan Fernandes. Quando ele fala desse materialismo histórico-dialético, materialismo, ele está falando da materialidade. É muito diferente você nascer numa sociedade burguesa e nascer numa sociedade de proletários, tá? Marx vai falar dessa diferenciação dessas classes sociais que vão acontecer. Histórico, porque a história vai se mover pelo embate, pela dialética dessas duas classes sociais, ok? Então vamos lá agora voltar para Florestan Fernandes. Ele vai ser exilado durante a ditadura militar aqui dentro do Brasil, 1964. Vai ser exilado e a partir desse momento ele vai se transformar em um professor de várias universidades pelo mundo afora, tá? Então ele vai ser um professor que a gente chama de professor visitante, que vai percorrendo as universidades, dando aulas, enfim. 1986, a gente vai ter o retorno, né, finalzinho da ditadura militar, a gente vai ter o retorno de Florestan para o Brasil, e ele vai inclusive se eleger pelo PT, que está ali no seu início, vai se eleger deputado constituinte. O que quer dizer isso? A gente está no final da ditadura, como eu acabei de falar, e a gente vai ter, né, a iniciação de uma nova Constituição. Então, Florestan Fernandes vai participar da nossa Constituição atual, ele vai participar do desenvolvimento dessa Constituição. Ele vai morrer no ano, como eu já disse, de 1995, por alguns problemas de saúde mesmo, ele precisa fazer um transplante de fígado, e durante esse transplante vão acontecer algumas complicações que, inclusive, são considerados erros médicos, tá? Então, vamos lá. Ele vai fazer seu mestrado, seu doutorado, e disso vão surgir dissertações e teses extremamente importantes para a obra de Florestan Fernandes. A sua dissertação durante o mestrado foi a organização social dos Tupinambás. E a tese, durante o doutorado, foi a função social da guerra na sociedade tupinambá. Mas a obra que a gente vai estudar aqui se chama A Integração do Negro nas Sociedades de Classes. Percebam o nome, totalmente marxista, tá? Então, ele vai defender essa tese durante seu doutorado e vai resultar, inclusive, na cátedra de Sociologia. O que é cátedra, professora? É uma cadeira permanente, uma cadeira de professor permanente dentro da Universidade de São Paulo, da USP, ok? Então, vamos lá. O que ele falava basicamente? Ele tinha uma ideia muito forte de que a sociologia, a antropologia brasileira tinha uma grande influência de quem? De Gilberto Freire, que a gente estudou há alguns dias atrás, né? Então ele falava que existia uma influência muito forte de Gilberto Freire e que Gilberto Freire, com aquela ideia de democracia racial,
era tudo mentira, que aquilo era um mito criado por Gilberto Freire. Porque todo o passado escravista, ele não resultou em algo bom. Porque Gilberto Freire vinha com aquela ideia de que mesmo com toda aquela miscigenação acontecendo, a gente vivia um processo que resultou em algo bom. Para Florestan Fernandes não era assim que funcionava. Por quê? Toda essa miscigenação acontecendo, essa divisão entre brancos e negros e a classe proletária e burguesa, isso vai trazer uma grande diferenciação social. Ou seja, não há uma igualdade entre brancos e negros. Ele vai estudar oportunidades de trabalho, ele vai estudar mobilidade social, ele vai estudar as moradias e ele vai conseguir observar que existe uma grande diferenciação quando a gente fala de brancos e de negros. Então, essa desigualdade racial e social está muito ligada à questão de classes, tá?